Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, deste teu amigo em Cristo, Silvani Martins. É uma satisfação poder compartilhar com vocês alguns versículos da palavra do nosso Mestre Jesus. Alguns versículos que nos leva, nos direciona mais e mais ao nosso Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Já em abertura, já dando um spoiler, vocês podem observar que falarei um pouquinho da Páscoa, falarei um pouquinho do sentido original da Páscoa. Às vezes nossos pastores, às vezes nós até levamos uma palavra à nossa igreja, aos nossos membros. Qual é o sentido original da Páscoa? Não é verdade? Mas mesmo assim nós vemos muita conformidade com o mundo. Às vezes nós suamos a nossa camisa, às vezes nós fazemos esboço para trazer o sentido original da Páscoa, mas encontramos pessoas, às vezes até mesmo porque o colégio ensina, às vezes até mesmo porque o seu filhinho pede e a mãe, não pode ver o filho pedindo algo que logo já compra e dá. Mas será que está fazendo certo? Será que você trazendo uma doutrina pagã para o teu filho, com dó do seu filho, às vezes vendo o teu amiguinho ganhando um presente, um ovinho de Páscoa, um coelhinho, não é? Às vezes você vê o seu filho ali preocupado: mamãe, eu não vou receber um ovo de Páscoa? Papai, e cadê meu ovo de Páscoa? É sério isso? É sério isso porque... Isso é muito sério, meus queridos, porque a minha Bíblia se encontra aberta aqui no livro de Josué, capítulo 24. Vocês podem acompanhar Josué, capítulo 24, versículo 1. Eu queria focar no versículo 15, mas olha o que diz o versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então Josué mandou chamar todos os oficiais e apresentaram-se diante de Deus. Josué disse para aqueles homens que os seus ancestrais, os seus pais no passado, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, serviram a outros deuses. E nós podemos acompanhar aqui a sequência do livro de Josué, do capítulo 24. Nós lemos aqui a partir do versículo 14 também, que diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais, além do rio no Egito, e servi ao Senhor. No versículo 15 diz assim: porém servos, parece mal
aos vossos olhos servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta é esta: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você tem servido ao Senhor? Você tem servido ao Senhor ou você tem ficado em cima do muro? Quando Josué junta todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciões de Israel, ele queria saber dessas tribos se estava fechado com ele ou se ainda estava com o coração nas doutrinas dos seus ancestrais, dos seus pais, lá no passado. Talvez a doutrina romana, a doutrina pagã, a doutrina candomblecista, os candomblés. Será que vocês estão ainda amarrados naquelas doutrinas pagãs? Nós celebramos, ou seja, a igreja, o povo, o mundo celebrou a crucificação de Jesus Cristo na última sexta-feira, denominada-se Sexta-feira da Paixão. Logo no domingo, que seria a ressurreição de Cristo, segundo as tradições, passam a adorar-se um coelhinho de Páscoa, um coelhinho, um orelhudo, um coelho que não bota ovo, um coelho que sequer simboliza a vida. E nós muitas das vezes pegamos um coelhinho e colocamos na mesa dos nossos filhos e ensinamos os nossos filhos de uma maneira errada, de uma maneira que contradiz com a palavra, só mesmo para enriquecer o mercado, só mesmo para enriquecer os cofres públicos, só mesmo para sair bonito diante da sociedade, que os nossos filhinhos choram por ver o seu coleguinha recebendo e você não deu nada para o teu filho, simbolizando a Páscoa. Às vezes nós ensinamos para os nossos filhos a chegar na igreja, numa sala de escola bíblica dominical no domingo pela manhã. Ensinamos os nossos filhos que têm que estar nos cultos oficiais. No livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 6, diz que ensina o menino, ensinai a criança o caminho que deve andar. Ensinai a criança, o menino, o caminho em que deve andar. Não é isso que a Bíblia nos fala, que no livro de Provérbios nos adverte? Às vezes nós pregamos para as nossas crianças. Às vezes, então muitas das vezes nós ensinamos nossos meninos, nossos filhos, corrigindo aqui com vocês, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instruí o menino conforme o teu caminho, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Algumas traduções diz que ensinai o menino o caminho em que deve andar, para quando vier a crescer não venha se desviar dele. Josué, ele deixou bem claro aqui para a tribo, para o povo de Israel, que o passado deles tiveram outros deuses. Olha, juízes, olha aqui, meu povo,
Os seus pais do outro lado do rio, uma certa época, tiveram outros deuses e se deram mal. Morreram na miséria, foram destruídos. E nós passamos todo esse caminho até chegar até aqui. Será que vocês ainda têm dúvida do Deus que nós servimos? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu só quero dizer para vocês que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, ele alerta sobre a hipocrisia de seguir as tradições no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 8. Isso é palavra do próprio Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 8, nós vamos encontrar as seguintes palavras do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Porque, capítulo 7 de Marcos, versículo 8, diz assim: porquanto, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavrar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler um pouquinho antes, no versículo 6. E ele respondendo lhes disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora sim, no versículo 7. Porém, honram-me em vão, ensinando com doutrinas e mandamentos de homens. Ou seja, Jesus disse: esse povo está honrando-me o meu nome em vão, está ensinando com doutrinas e mandamentos de homens. Ó hipócritas! No versículo 8: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Às vezes nós admoestamos, corrigimos os nossos filhos, e olha que eu não estou falando de filhos pequenos ou até mesmo de filhos carnais, mas eu estou globalizando, eu estou generalizando, eu estou colocando os nossos filhos na fé. Feliz Páscoa! Qual Páscoa que você está mencionando? Você fala com a tua namorada, com teu namorado, com teu esposo, com tua esposa, com teu filho, com teu amigo. Feliz Páscoa! Quando sobra um dinheirinho, você vai lá nessas lojas aí glamourosas aí de chocolates caros. Eu não sou nenhum homem, garoto propaganda aqui para me mencionar tais marcas, mas você vai numa dessas lojas e compra aquele chocolate, aquele ovo de Páscoa, né? Se assim pode dizer, e dá aquele abraço, dá aquele beijo na tua namorada, na tua companheira, e logo já se apresenta: Feliz Páscoa, meu amor, Feliz Páscoa, filhinho, Feliz Páscoa, filhinha, meu netinho, minha netinha. Você está enriquecendo os cofres públicos, você está enriquecendo o mercado, o valor do mercado está sendo enriquecido por você. Mas e a Páscoa verdadeira?
A Páscoa que nós lemos no livro de João, do capítulo 11 a seguir, a Páscoa aquela que Jesus diz, todas as vezes que fizeres, fazer em memória de mim. Será que essa Páscoa que você está deixando ali, florescer, aflorar no coração do teu filho, no coração dos teus filhos, ou é a Páscoa pagã? Conte para mim aqui, conte para mim. Fala comigo aqui. Qual que é a Páscoa que você está colocando aí no coração do teu filho, da tua namorada, do teu namorado, do teu querido, da tua querida? Qual que é essa Páscoa? Conte para mim aqui, conte para mim. Conte para mim, eu queria que você me explicasse um pouquinho o que você entende quando a Bíblia nos fala no livro de Romanos: não conformeis com este mundo. O que você entende desse versículo quando Paulo escreve aos Romanos que não venhamos a conformar com este mundo? O que você entende? Quando você não conforma com este mundo, você enriquecendo o mercado com doutrinas pagãs, quer seja carnaval, quer seja Natal, será que você está conformando com este mundo ou você está igual marionete com este mundo? O mundo joga você de um lado, você vai, o mundo joga você para cá, você vem, o mundo manda você ir, você vai, o mundo manda você parar, você para. Eu quero dizer para você, sem sombra de dúvida, lute pela sua salvação na primeira ressurreição. Lute por sua salvação na primeira ressurreição, porque na segunda ressurreição você não vai aguentar, você será presa fácil do anticristo, você será comprada pela besta, pelos seus falsos profetas, pelo anticristo, porque se neste mundo que nós estamos vivendo, você está se corrompendo, você está se deixando levar com o Deus deste século, imagine se você ficar para a segunda ressurreição. Por que digo isso? Você me pergunta, por que então você está falando desta forma? Eu digo sem sombra de dúvida, se você está deixando se levar pelo mecanismo deste mundo, que este mundo te leva de um lado e para o outro, será que na segunda ressurreição não queira passar? Você tem que lutar pela tua ressurreição, pela tua salvação neste mundo de hoje, porque senão você não vai aguentar a pressão e a opressão do maligno na segunda ressurreição, porque aqui está, a minha Bíblia se encontra aberta aqui, olha, no livro de Coríntios, no capítulo 6, o versículo 15, o versículo 16, ele nos diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 16. E que consentimento tem o templo de Deus com os ídolos? É uma pergunta. Qual consentimento tem o templo de Deus com os ídolos? Você é templo de Deus? Você é templo de Deus? Você tem algum consentimento com esses ídolos? Você serve a Deus ou você serve esses ídolos? É uma pergunta, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei e entre ele andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual consentimento você tem com os ídolos? Qual o consentimento que você tem com o coelhinho da Páscoa? Não são palavras minhas, não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Está aqui, olha, registrado para nós.
capítulo 6, versículo 16. Qual consentimento nós temos com este mundo, com os ídolos deste mundo? Nós somos o quê? Nós somos templo de Deus. E o templo de Deus está ligado a Deus ou ao Deus desse século? O templo de Deus aqui, olha, o templo de Deus está ligado a Deus ou aos ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei. Olha que interessante, Jesus disse, nesse templo eu habito, nesse templo nós somos morada de Deus. Nesse templo ele habita. Nesse templo ele anda. Ele será o nosso Deus e nós seremos povo seu. E nós seremos povo de Deus. Louvado seja o nosso Deus, que Ele venha te dar entendimento, que você venha aceitar o Evangelho não em meio termo. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Hoje eu não posso, amanhã eu posso. Que evangelho frajudo é esse que você segue? O que você tem alimentado? O que o seu pastor tem colocado à mesa para você alimentar? O evangelho que hoje você não pode, mas amanhã, porque a sociedade está aceitando, todo mundo está falando a mesma língua, você venha falar a mesma língua. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando diz que não conformaremos com este mundo, hoje você não aceita a homossexualidade no colégio, hoje você briga por partidos, que partido A mais partido B, eles têm raiz, outro não tem, mas você apregou tanto a família, mas esquece que vive diretamente ou indiretamente na idolatria, ao paganismo, a este Deus desse século. Eu não concordo com isso, mas concordo que a minha criança, ela vai agoar, não é assim que fala nos nossos pais? A minha criança vai agoar porque viu o filhinho da fulana de tal comendo chocolate. É pecado você dar chocolate para o teu filho? Não, não vejo pecado nisso. Eu vou esperar ficar barato, vou esperar passar a tradição e logo depois eu compro para o meu filho. Está errado. Sabe o que o coelhinho da Páscoa representa? Uma deusa da fertilidade. O coelhinho da Páscoa simbolizava a deusa da fertilidade por nome de Eoester, celebrada na primavera. Significava renascimento, sendo um dos primeiros animais a sair da toca após o inverno. Passou a simbolizar o nascimento e a vida, o tal coelhinho da Páscoa. Quem que simboliza a vida na tua família? Quem que simboliza a vida para você? Quem que simboliza a vida? Quem que é a vida? Não é nem simboliza, quem que é a vida para você? Disse Jesus, e aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá.
Disse Jesus: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele pegou um coelho orelhudo e pegou ele pela orelha e bateu de um lado para o outro e falou assim com você: olha, ainda que esteja morto, eu vou pegar este coelhinho e vou chamuscar o sangue dele na tua casa e você ficará vivo. É isso que Jesus disse? Não, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Você está buscando uma vida onde não tem vida. Toda a vida que está acima desta terra é Deus que deu. Toda a vida, o homem, todos os répteis da terra, até ao mar, é Jesus, é Deus que deu vida. Como ele pegaria algo que ele fez, que ele criou, e faria outra vida dando vida a você? Não, ele, Jesus, ele é a própria vida. Louvado seja Deus.